Paz e bem. Hoje me encontro aqui às margens do Rio do Peixe, em São Roque de Minas. Um rio bonito, água limpa. Aliás, esse rio aqui para cima é o espaço preferido do pato mergulhão, uma das espécies raras, muito bonitas e que é objeto de preocupação dos ambientalistas. Eu partilho dessa preocupação. Ao mesmo tempo que eu quero ver o pato mergulhão preservado, segundo o Papa Francisco na encíclica Louvado Seja, também quero ver uma cultura preservada, que é a cultura canastreira. Então eu coloco com muito amor no meu coração e na minha vida a criança e o pato mergulhão. É um convite à vida. A criança sempre vem convidar a gente a viver. Ela quer viver, pede para abrir espaço para a vida. Aliás, Jesus, inclusive, no capítulo 18 de Mateus, ele dá algumas indicações do que é a igreja. E a primeira é uma criança. Eu gosto muito de pensar na igreja, não como uma senhora sábia, imponente, bonita, majestosa, cheia de prestígio. Gosto de pensar mais como uma criança, que chega convidando o mundo a abraçar a vida. Ela quer viver. Vamos viver? Abraça a vida. Esse ambiente aqui só fala da vida, né? Lugar maravilhoso. Um bosque às margens desse rio bendito. O Papa diz o seguinte: a destruição de uma cultura é tão ou mais grave que a extinção de uma espécie. O mundo é mais pobre sem o pato mergulhão, mas o mundo não tem sentido sem a criança. Na criação de Deus, o ser humano é o ponto de encontro do mundo visível e do mundo invisível. Tudo no rosto da criança reflete a sabedoria, a grandeza e o imenso amor de Deus. O ser humano, no meio de tanta beleza, é o melhor reflexo de Deus. Se nós não vemos Deus no rosto de uma pessoa, porque ela está desfigurada, ou nosso olhar está embaçado. Redescobrir o rosto de Deus na criação toda, nessa rica biodiversidade. Só que não se deve excluir o ser humano da biodiversidade. Essa é a minha divergência com alguns ambientalistas. Eu tive a oportunidade na minha vida de participar de vários simpósios internacionais com cientistas do mundo inteiro. Só no Mar Negro eu passei 10 dias no navio, a convite do Patriarca Ecumênico, com cientistas das universidades do mundo todo, cerca de 300. O que eu aprendi nas minhas andanças, nesse diálogo internacional entre fé e cultura, vamos dizer assim, é que o ser humano está inserido, integrado e dotado de inteligência. Ele deve ser um guardião responsável. Destruir esta água é destruir a mim mesmo. Destruir essas plantas é tirar de mim o oxigênio, é impossibilitar que eu me alimente de oxigênio, de frutas, de tantas coisas que eu necessito para viver. Então o equilíbrio nosso é a compreensão correta do livro dos começos, que é o Gênesis. Deus está fazendo o céu e a terra. Em cada planta ele revela a sua sabedoria e o seu amor. Em cada planta ele se revela um Criador generoso. Ele coloca aquilo que ele quer, que ele é, vida. Vamos viver. Aliás, Jesus, quando vem ao mundo, ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham sempre mais. Buscar esse equilíbrio fundamental em relação ao meio ambiente, com toda a problemática que ele traz, com todos os desafios que ele traz. Aqui é a Universidade da Sabedoria de Deus. A gente abre os olhos, observa, se encanta, contempla, vai descobrindo o ritmo de tudo e de todos. Isso é uma harmonia. Nós dizemos que a
é uma cadeia alimentar. Tudo aqui, nada é perdido. Um dia eu estava numa mata contemplando as orquídeas e me perguntava por que essa orquídea, qual a razão da vida dela? Encantar os meus olhos, louvar a Deus pela sua beleza, sem dúvida, mas ela tem uma missão também. A orquídea abraça aquele tronco, tira dele o que ela precisa para viver, nasce essa planta linda, cheia de beleza, e o tronco vai alimentando essa vida e vai perdendo a sua própria vida. Até que chega um ponto em que os dois caem na terra e se transformam em adubo nesse processo de surgimento da vida. Vai surgir uma nova árvore, vai crescer esta árvore e sobre ela vai parar uma orquídea. Esse é o mistério da natureza, em constante mutação. Aliás, a vida é um processo dinâmico de mutação. A explosão atômica está acontecendo a todo instante. Na vida nós devemos preservar aquilo que é a própria vida. As coisas mudam. Não ter medo da mudança, do amanhecer do novo. Nada mais conservador do que a vida. E nada mais novo do que a vida. A cada dia ela se manifesta de forma nova, poderosa, maravilhosa. É isso que o nosso Papa Francisco nos pede no século XXI. A Igreja não tem resposta para tudo. A Igreja tem um olhar, uma luz que lhe permite ir a fundo no mistério da vida. A Igreja nos ajuda a fazer perguntas. O que é que nós podemos fazer com a capacidade e a riqueza de culturas da humanidade para que esse mundo seja preservado? Cuidar da vida é cuidar da nossa própria existência. Todo mundo já sabe que nós estamos abusando da nossa presença no planeta. Há cidades hoje que entram em estado de alarme, dado o grau de poluição. O que nós queremos? Qual é a nossa opção? Papa Francisco, inspirado em São Francisco, né? o homem universal. Por que São Francisco é um universal? Porque ele estabelece relação com tudo e com todos. A água ele chama de irmã, a planta é irmã, o lobo é irmão. Essa é a dimensão bonita de interação, de integração no cosmos, né? Que Deus é um mistério de comunhão. Ele não se confunde conosco. Ele está presente em tudo, mas ele está presente sem ser confundido com isso. Nós também, a imagem de Deus, estamos presentes. Profundas ligações nos unem a tudo que nos cerca. Mas há uma identidade nesta planta, a minha identidade. Descobrir quem eu sou, acho que é o caminho da sabedoria. Quem é o homem, Senhor, para dele vos lembrardes. No meio de tanta grandeza, eu estou aqui pensando, contemplando, com o meu olhar atravessando o espaço, com o meu pensamento mergulhando aí pelo cosmos afora. Que coisa espetacular é o ser humano. Descobrir a minha grandeza, ao mesmo tempo a minha insignificância. A importância do insignificante para Deus é que Deus não é um mercador que coloca a utilidade como primeiro critério. Não. Qual é a missão dessa planta? É dar lucro? Não, é sustentar a vida. E a vida não tem preço. Que a gente se encante com esse mundo. Caminhar com cuidado, pisar sobre a terra com um grau de leveza, porque a terra é nossa mãe. Bendita mãe que é essa terra. Nós viemos de Deus pela terra. Tudo que está aqui está em nós.
No nosso corpo nós encontramos os minerais, tudo que há na Terra, a água, tudo que há na Terra, o oxigênio, o ar. Nós somos uma síntese desse mundo. Pequenos e grandes. A soberba é a pessoa exagerar o seu tamanho e querer se julgar um Deus. Nós não precisamos nos julgar deuses. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fugindo disto, nós viramos uma caricatura de Deus. A soberba, ela enrijece o coração, ela deixa marcas profundas no rosto, rugas terríveis do orgulho, da prepotência. Descobrir o ser humano, descobrir a vida e louvar a Deus por esse mundo. Tomar essa água, tomá-la com gosto, com gratidão. A nossa família humana precisa amanhecer de novo nesse jardim. O pecado nos afasta do jardim, nos isola, nos faz predadores, demolidores. Nós não somos senhores absolutos disso. Há uma leitura equivocada da Bíblia. Dominar a terra é o senhorio de Deus. Dominus é o Senhor. O senhorio de Deus é tão diferente. Jesus vai dizer, Ele é o Senhor. Não vos chamo de servos, mas de irmãos e amigos. Dominar a terra é ter a sabedoria de Deus para cuidar dela. Reconhecer a originalidade, a beleza de cada ser vivo ou de tudo aquilo que é inanimado também. E a gente perceber tudo isso como o grande templo de Deus, em que Deus é louvado e que nós somos a consciência desse templo. De vez em quando andando eu vejo as plantas, né? Olho as flores. Se eu não olhar aquela flor, ninguém mais vai vê-la no caminho. Há flores que se abrem uma vez, só num dia. Ela revela, eu passando e contemplando, ela deu para mim a mensagem da grandeza de Deus, da sua beleza, da sua sabedoria. Eu creio que o grande desafio do século XXI é descobrir a relevância do insignificante. Aquilo que o mundo olha e diz, o que significa isto? Se você olhar com um olhar utilitarista, que é que eu posso tirar daí, o insignificante conta pouco. Mas se eu olhar para a pequenez e perceber ali a presença da sabedoria e da beleza que faz o mundo tão lindo, eu descobri tudo que é importante para viver. Cuidar das fontes da vida. Depois dessa encíclica, eu resumo tudo em 3 palavras, quando a gente pensa na atividade humana. Cuidar. É preciso cuidar. Como a mãe cuida da criança na sua fragilidade, cuida da esperança que está ali, que ela se desenvolva, cresça em idade, graça, sabedoria, na linguagem do Evangelho. Cuidar é uma forma de comunicar a vida, de zelar pela vida, de alimentar a vida. Cuidar das fontes da vida. E caminhar como um ser guardião de tudo isso, capaz de produzir, de ajudar a transformar as coisas, que tudo que nós fazemos com o nosso trabalho, seja com a enxada na mão, seja num laboratório com pesquisador, que tudo seja feito para que a vida seja preservada, cuidada, alimentada, fortalecida. A minha atividade, ela contribui para que a vida tenha sentido, as pessoas tenham alegria de viver, se encantem com a vida, ou a minha atividade vai levar doença, enfermidade, morte, tristeza, depressão. Seja o que for, a comunicação é a serviço da vida. Colocar as pessoas num processo de interação, de forma inteligente,
com o coração, nós recebemos muita informação. É preciso trabalhá-las com discernimento, que é importante a gente sentir tudo com os sentidos do corpo e da alma, para viver o discernimento no espírito. Quem sou eu? Em que mundo eu vivo? Cuidar de tudo que nós podemos. E produzir, fruto da nossa capacidade divina de ser geradores de vida, de poder processar, de trabalhar processos, de poder ver as coisas transformadas, que o nosso trabalho seja para que a vida seja sempre mais bonita. E o destino final de tudo que eu faço devia ser a mesa em que a gente partilha a alegria de viver e tudo que a sustenta. Cuidar, produzir e repartir. Cuidar, produzir e repartir. É um trinômio muito importante. Na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Eu imagino muito mais educação e nutrição. O que é que nós queremos formar? Um país de pessoas saudáveis, inteligentes, criativas e bem-humoradas. Deus seja louvado se esse for o nosso caminho. Um Brasil novo, diferente, sem ódio, sem violência. Um Brasil que descobre a sua vocação à vida. Agosto é o mês de descobrir a vocação à vida, nas suas várias expressões, nas variadas formas de participação, que a gente descubra a alegria de viver e a missão do serviço à vida. Amém.